para mais um vídeo no canal. Esse vídeo é um vídeo ao vivo, né? Estamos aí nesse horário, um horário que quase as pessoas acessam, né? Live, celular, e também essa live é uma live que eu estou fazendo aqui de última hora, nada programado. E quero desejar a todos aí boa noite, né? Falar de alguns assuntos assim interessantes, né, que a gente pode estar falando no nosso canal. Estou um pouquinho sumido aí do canal, mas a vida é corrida, né? Muita coisa, trabalho, família, então a gente acaba não podendo participar tanto, né? Então agora, hoje eu quero falar algumas coisas, pessoal, assim, tô um pouco, boa noite aí, tô um pouquinho chateado com tudo que tá acontecendo no nosso país, né, muita coisa, muita situação triste aí, né, esse caso aí do Fúria e Tradição aí, eu tô até um pouquinho por fora, eu tô assistindo poucos vídeos ultimamente, e assim, tá bem complicado, né? As notícias do nosso país não estão muito boas, né? Muita coisa acontecendo aí contra as famílias, contra os homens, contra, né, a sociedade, as crianças. A gente vê aí, né, série adolescência aí falando sobre Red Pill, pessoas falando sobre a Bíblia, curso de masculinidade nas igrejas, pessoas ricas aí, influentes aí, ganhando muito dinheiro, mais e mais dinheiro, falando sobre masculinidade, né? E tudo já está na Bíblia, isso aí, a gente vê que a Bíblia já fala sobre essas coisas. Mas assim, o mais importante, eu queria falar sobre alguns assuntos relacionados à Bíblia aí. Eu vi um podcast que o Miguel, né? O Miguel ali, o youtuber Miguel, né? Que é Red Pill. Eu achei interessante a defesa dele da Bíblia em alguns aspectos ali, no último podcast que ele participou. Ele falou com o entrevistador ali sobre alguns pontos, né? Da sociedade, né? Do passado. E eu achei interessante, assim, que ele mesmo não sendo, assim, um cristão muito devoto, ou que vai à igreja, que segue, assim, a Bíblia, né? Ele defendeu alguns pontos ali, e o entrevistador falou que o livro do Velho Testamento é uma história da carochinha. Ele não acredita na Bíblia, ele não acredita na criação do homem, da mulher, ali do Gênesis. Então a gente vê que quando uma pessoa ela não acredita, é um direito de todo mundo não acreditar, né? Mas assim, quando a pessoa ela não aproveita aquela história, que ela é uma história verídica, uma história que nós sabemos que foi contada ali pelos homens inspirados por Deus, a criação do homem e da mulher, ele não extrai ali os ensinamentos que Deus deixou ali para o homem e para a mulher, né? Deus deixou ensinamentos maravilhosos ali para o homem. Quando Deus criou, né, o homem, ele viu que não era bom que o homem vivesse só, porque todos os animais ele tinha o seu correspondente, né? Todos os animais tinham a fêmea. Então ali Deus viu que o homem ele era um macho, criado à imagem e semelhança dele. E aí Deus viu que era bom ele ter uma ajudadora, uma mulher com ele, né? E a mulher traria tudo aquilo que ele precisaria para se completar a sua felicidade. Então Deus ele sabe o que é melhor para o homem, né? A gente vê aí muito Red Pill aí, muitas pessoas da internet falando contra, né, a união entre o homem e a mulher. Só que isso aí não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher sim caminhem juntos e se complementem, e que um se ajude o outro, e não que um fique contra o outro, como o feminismo ele tem
pregado, né, e a sociedade, a mídia, tem pregado essa guerra entre o homem e a mulher, né? Então, gente, falar que a história bíblica de Adão e Eva, ela é uma história da carochinha, é uma história criada, todo mundo tem o direito de acreditar nisso, quem quiser. Mas não extrair os ensinamentos que nós temos ali é muita ignorância, né? Então, o que acontece? Então, quando Deus criou o homem e depois criou a mulher para ele, Deus queria que o homem tivesse uma ajudadora para tudo que ele fosse fazer. Aquilo que ele não pudesse fazer, ele teria a mulher para fazer para ele e o ajudando, né? E um ajudando o outro também. Teria coisas que que a mulher não poderia fazer e o homem faria para a mulher. A segurança, né? O cuidado ali no Jardim do Éden. Só que o que aconteceu? A gente vê ali que a serpente, ela se materializou ali, que era a serpente, na verdade, era o diabo, se materializou ali e tentou seduzir o homem e a mulher. Só que ele viu que não dava para seduzir os dois ao mesmo tempo e nem dava para seduzir somente o homem. Ele percebeu que o homem ele tinha menos, vamos dizer, brechas para ser seduzido ali pelo fruto. Então ele foi analisando a situação friamente, ele viu que a mulher tinha a brecha porque o homem não estava vigiando a mulher 24 horas. A mulher, ela não estava, a Eva não estava, né, 24 horas com o homem, porque o homem tinha o trabalho dele para fazer. Então, naquele momento que a mulher estava ali, tranquila, estava sem fazer nada, ociosa, então ali foi o momento que a serpente viu uma brecha nela para poder enganar. E aí ela caiu na lábia da serpente, né? E é muitas vezes a coisa que acontece hoje, né? Muitas mulheres caem na lábia da serpente. O que aconteceu? Quando a mulher ela chega para o homem para falar ali sobre o fruto proibido, o homem ele não age pela fé e pela obediência a Deus, ele age pelo que a mulher falou ali para ele e ele não analisou que aquilo ali era um laço, que aquilo ali era um engano. E ele caiu. Então, se fosse ao contrário, por exemplo, vamos supor que o homem ele foi seduzido pela serpente e aí de repente ele veio com o fruto e falou com a mulher que os dois poderiam comer o fruto, que eles iriam ter o conhecimento do bem e do mal, e aí a mulher poderia falar o quê? Ela poderia dar o aconselhamento para ele de que não era certo, que Deus tinha ensinado, tinha falado, e aí ela daria o conselho correto e ele não cairia, e juntamente ela não cairia. Mas ela poderia também ser o contrário, ela poderia falar para ele, não, vamos então comer, já que essa serpente falou. Então, ou seja, qual o ensinamento mais básico ali? E quando a mulher ela dá um aconselhamento para o homem, que é um conselho bom, o homem tem que ouvir. Quando é um conselho mau, o homem não tem que ouvir. E foi o contrário, né? O que Adão fez, ele ouviu o que ela falou, que ela recebeu ali da serpente, e ele caiu. Você vê que quando ela come do fruto não acontece nada, mas quando o homem come, aí a coisa fica ruim, porque o homem é que dá a última palavra, né? A mulher dá o aconselhamento, pro bem ou pro mal, mas o homem é quem dá a última palavra. E assim foi a ordem que Deus deixou para todas as coisas. Então esse é o ensinamento que a gente tem ali no Velho Testamento, né? Então, pessoal, a gente não acreditar na Bíblia, não acreditar na criação do homem e da mulher, na criação do homem, né, da terra e tudo, é um direito da pessoa não acreditar, né? A pessoa não quer acreditar, ela acha que o homem ele nasceu bebê, de não sei aonde, cresceu e depois se multiplicou, beleza. Acredita que veio do macaco, mas aí os macacos até hoje existem e o homem também até hoje existe. Eu não duvido que os homens sapiens, né, que são aqueles homens que pareciam macacos, mas na verdade eram macacos mais evoluídos, eles não conseguiram, né, sobreviver a uns períodos aí da Terra que existiu, né, porque Deus ele permitiu essas mudanças climáticas aí ao longo de milhões de anos, né, na Terra e fez uma seleção para que esses homens, para que esses macacos não coexistissem com os homens e nem com os macacos,
ou seja, deve ter sido alguma mutação genética dos macacos que criou esses Homo sapiens aí, e eles foram extintos porque há uma seleção natural. Então a gente vê que tudo isso é permissão de Deus, é só a pessoa ter um pouquinho mais de usar um pouquinho mais da sua inteligência, usar um pouquinho mais do direcionamento de Deus, ler e estudar a Bíblia e saber que a Bíblia, no Velho Testamento, ela ensina sim sobre a realidade entre homem e mulher, ela ensina sim sobre a criação dos animais, do mundo, as coisas que aconteceram, mas existem coisas ali que tem que ser analisada de uma forma mais estudiosa, tem que fazer um estudo, porque tem muitas coisas que são em sentido figurado, algumas são em sentido literal, outras são em sentido temporal, que não é literal, né? O sentido temporal, por exemplo, dos dias da criação do homem, a gente não sabe se são um dia mesmo, ou 1000 dias, ou 1 milhão, ou vários milhões de dias. Por quê? Porque para Deus ele diz lá, né, nos Salmos, que para ele 1 dia e 1000 são a mesma coisa. Então para ele um dia, 1 milhão de dias é a mesma coisa. Então quando fala que Deus criou, né, o universo no primeiro dia, criou a luz, criou os animais, aí foi indo até o 6º dia e no 7º descansou, isso aí pode ter uma linguagem temporal figurada. Ali não representa realmente um dia, mas representa o tempo que Deus quis determinar para ele fazer todas as coisas. E pode demorar muitos milhões de anos. Por quê? Porque Deus ele é infinito, ele que criou todo o universo. O universo continua crescendo e sendo criado, porque ele é infinito. Ele continua se expandindo. Então essa é a realidade. Tá? E aí a gente vê algumas situações aí, né, que o pessoal tem falado aí nos canais, né, sobre a série Adolescência aí. Eu assisti o primeiro capítulo da série, achei assim interessante, principalmente em relação ao relacionamento pai e filho, né? O relacionamento pai e filho é muito interessante, muito importante, né? O relacionamento pai e filho ali na série, você vê que o pai, ele não... Mesmo o filho com 12 anos, ele deixa o filho muito solto e o filho vai fazer as coisas dele, o filho está passando por bullying ali na escola e o pai não está nem sabendo o que está acontecendo. Então isso aí, meu amigo, é uma realidade cristã e é também uma realidade da Red Pill, né? Antigamente e hoje também, muitos pais criam os filhos homens assim muito soltos. E a gente sabe que o mundo está ficando cada vez perigoso, principalmente para os homens. Então, os pais têm que ter a proteção maior e tem que estar mais assim presente, né, na vida, mas a gente vê que a sociedade quer o contrário, né? A alienação parental, a questão dos filhos longe dos pais, né, dos homens aí. Então isso aí é uma coisa assim muito séria e é uma forma de querer destruir aquilo que Deus criou, que é as famílias, a sociedade, né, o futuro. A criança de hoje que cresce, né, num lar desestruturado, com um pai ausente, seja porque esse pai ele é um pai ruim e não assumiu o filho, ou um pai que está sendo obrigado a ficar longe do filho por culpa de uma mãe que causa essa alienação, isso aí tudo é uma questão que vai prejudicar o futuro da sociedade, né? Então tem os dois lados da moeda. A gente não pode, não, porque eu sou Red Pill, eu tenho conhecimento da Red Pill, eu me simpatizo com os conhecimentos da Red Pill, aí por causa disso eu vou deixar de lado também os erros dos homens. Não, existe, né? Todos os canais aí estão falando dos erros dos homens. A gente sabe que a alienação parental é o erro exclusivo das mulheres, que está acontecendo muito. Mas a gente sabe também que tem os homens que abandonam os filhos, né? Não querem saber dos filhos aí. E aí também isso causa uma situação muito ruim, né, na mente das crianças e no futuro, né? Vão ter que fazer muita terapia aí, vão ter que ter muita... buscar em Deus, em Jesus aí, muita cura, né? E isso aí é uma coisa muito séria mesmo, muito importante, ok?
E aí tem vários assuntos que a gente tem visto. Aí tem a questão da série em relação à parte ali do crime, né? Que a gente vê que ele estava recebendo bullying ali, da menina, a menina faz alguma coisa com ele ali. Então, a questão de um rapaz, um garoto de 12 anos, de 10 anos, que está sofrendo bullying, tanto de homem quanto de mulher, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito séria. É uma coisa ruim e os pais ele tem que estar atuantes, tem que ter amizade com esse filho, porque o pai tem que saber como defender esse filho. Não adianta somente cobrar dele, você está muito quieto e você tem que arrumar namorada. Às vezes tem pai que quer forçar, né? E aí não entende qual é a limitação ali do garoto, quais são os medos dele, se ele está sofrendo bullying, se ele tem alguma insegurança. E tem também aqueles pais que apoiam coisa errada, o filho está fazendo bullying e o pai não está falando nada. O filho é um filho violento dentro de casa e o pai não impõe ali a sua autoridade para poder, né, colocar ali ensinamentos, colocar limite nesse filho. Então a gente tem dois extremos aí, muito sérios, né? Pais super protetores e pais super largados com os filhos homens, e aí fazem com que esses filhos que estão sofrendo bullying aí não saibam se defender, não saibam ter um posicionamento, né, por questão de personalidade também. Então isso aí é muito sério, a gente tem que estar sempre observando esses detalhes, né, em relação à criação dos nossos filhos homens, porque eles têm que ter um psicológico mais forte. Não é fácil, né? A gente tem aí, já falei no canal, a questão da pornografia, que ela está presente aí, né, nas crianças aí já antes dos 10 anos, porque hoje tem muito contato com o celular. Antigamente não era assim, né? Era na televisão uma vez por semana, que tinha algum vídeo mais picante, alguma coisa assim mais explícita na televisão. E hoje no celular a criança de 10 anos já tem acesso a pornografia, e antigamente não era assim. Isso aí destrói, né, a autoestima da criança, porque a criança ela tem apenas 10 anos, ela tá vendo um filme pornô ali, um filme de um ator adulto, e ela começa a se comparar com aquela pessoa, e aí ela acaba trazendo um prejuízo, né, cognitivo, um prejuízo sexual, um prejuízo de autoestima. Muitas coisas acontecem com essa criança aí. E aí isso vai reverberar no futuro dela. Então a gente sabe que está tendo essa questão também. Muitos pais nem estão sabendo que a criança está tendo contato com isso. E não é só menino não, tem meninas também que diz que já está tendo contato com isso. Então a gente tem que orar muito a Deus, pedir a Deus direção, sabedoria, proteção. E também a gente colocar, né, limites aí nesses adolescentes, mas de forma saudável, e ensinar eles também a se defender, né? A se proteger, saber que essas coisas vai causar prejuízo, né? Não é fácil, mas é uma tarefa muito importante, né? Tá faltando esse conhecimento para os pais aí. E essa é a realidade Red Pill, porque o guerreiro, o menino ali de 10 anos, que ele tá viciado em pornografia, ele vai ter dificuldade, né, para arrumar uma namorada, ele vai ter essa dificuldade de ter contato com pessoas, de conversar, de ter assunto, e aí depois ele vai se tornar um incel, que é aquele garoto ali que tá só no celular, tá só no videogame, e aí ele não tem a oportunidade, né, de conhecer pessoas, de ter amizades. Isso aí é muito ruim, muito perigoso para ele, né? E aí a gente sabe que tem os incels aí que querem, né, ter uma namorada, não consegue e acaba ficando revoltado. Outra coisa também é essa questão do submundo aí, da internet, onde tem esses grupos aí. A gente sabe que os incels, eles são sim pessoas que estão sofrendo, mas a gente sabe que não existe essa questão de um incel matar ou ficar fazendo maldade ou ficar planejando morte de pessoas na internet por si só, se não for uma coisa que alguém do mal vai incentivar essa pessoa a fazer. Se alguém do mal tiver infiltrado e começar a incitar isso nessa pessoa, aí ela é uma pessoa alvo fácil, né, para ser
levada por essas coisas. Então é muito perigoso. Mas os pais são imprescindíveis nessa questão aí de proteger os seus filhos dessas redes sociais malignas, né? São redes sociais malignas mesmo, que querem destruir a adolescência, querem destruir as crianças, né? E o homem é engraçado, o adolescente ele é mais atacado, o adolescente ele é mais humilhado, o adolescente homem ele é mais cobrado, o adolescente homem ele tem que performar, o adolescente homem ele tem que já começar a querer sair ganhar dinheiro para ter a sua família, para poder suprir as necessidades. A pressão sobre os homens é muito grande, né? Tem também a pressão das feministas sobre as mulheres, a gente sabe que tem, né? Já começa desde cedo. Ah, não, tem que aprender a não depender de homem para nada. Já começa aí já a pressão sobre a mulher. Mas sobre o homem é muito maior. Né? Isso aí é desde sempre, né? O homem vai para a guerra, o homem, ele já desde de pequeno, nós temos aí, olha só, na Bíblia, o ensinamento, lá em Israel, os reis de Israel, tinha garoto que se tornava rei de Israel com 10 anos, com 12 anos. Com poucos anos se tornava rei de Israel. Olha só a maturidade que esse garoto tinha que ter com pouca idade, né? E aí a gente vê que hoje em dia eles querem o quê? O contrário, eles querem que os homens garotos eles sejam bobões e as mulheres garotas já sejam espertas e já tenham já uma vida sexual ativa, elas são donas do próprio corpo, e o garoto com 12 anos de idade ele tem que ser um bobão, ele tem que ser um crianção, né? Ele tem que ser super protegido. E isso aí tá errado. Por que tá errado? Vai contra a vontade de Deus. Se Deus ele colocou ali, permitiu com 12 anos um garoto ser um rei, significa que um garotinho com 12 anos, ele já pode ter uma boa formação desde antes e já saber o que é certo e o que é errado. Já saber, né, ter o comando de alguma coisa com 12 anos de idade. Esse aí é mais um ensinamento importante. Por que Deus não colocou uma rainha com 12 anos e colocou um rei, homem com 12 anos sobre o Israel? Por quê? Um rapaz. Porque Deus, ele sabe que o homem ele tem essa capacidade, mas o inimigo e a carne, e o mundo, e toda a mídia e tudo que está aí, quer destruir a capacidade do homem. Né? A gente está vendo aí, ó, o Nicolas Ferreira aí, ó, que tem um entendimento muito grande, não pode ser presidente porque não tem a idade. Então a gente vê que naquela época não tinha isso. O rapaz, com 12 anos, ele já tinha que assumir a sua responsabilidade como rei, e ele já tinha que aprender desde antes, e ele tinha sim maturidade para ser um rei. Ele assumia aquela autoridade ali e automaticamente o cargo cobrava dele a postura. E o homem, todo homem tem essa capacidade. Né? E nós temos que criar homens para isso. Então isso é mais um ensinamento Red Pill aí, muito interessante, bíblico, ao contrário, mais uma pílula da verdade, ao contrário da que o mundo prega. Né? Muitas coisas da Red Pill e da Black Pill que foram ensinadas ali, eu rebati em muitos vídeos aqui no canal. No canal eu tirei alguns vídeos porque eu recebi alguns bloqueios aí do YouTube. O YouTube bloqueou alguns vídeos meus. Falaram que quando eu falei dos incels, quando eu falei dos shares e tal, eu estava fazendo segregação de pessoas. Eu recebi esse e-mail. Então aí teve uma diminuição do alcance do canal, e aí também eu acabei desanimando um pouco dos meus vídeos, e aí eu até restringi alguns vídeos aí. Depois eu vou estar regravando novamente esses vídeos, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu falo, porque realmente a gente às vezes fala no YouTube como se a gente estivesse conversando com uma pessoa, e no YouTube ele tem as diretrizes, né? As diretrizes do YouTube às vezes não deixam a gente falar determinadas coisas, mas a gente tem que estar observando esses detalhes aí e tentar trazer, né, de uma forma para não receber strike, né? E aí eu recebi esse strike aí, não pude, e aí muitos vídeos aí que eu acabei tirando. Eu quero estar fazendo novamente aqui no canal uma série bíblica
voltar lá no começo do Velho Testamento, do Novo, todos os versículos bíblicos ali que a gente traz de realidade, que a gente pode trazer para nós como uma pílula da realidade, que na verdade a pílula de Cristo, que é o nome do canal, significa que a pílula de Cristo que está na Bíblia, as verdades bíblicas, elas são superiores à Red Pill, superiores à Black Pill, superiores à sociedade como tem sido pregada, superiores a tudo que a gente tem visto na mídia. Então, essa é a realidade, tá bom, gente? A realidade é essa. A realidade é que a Red Pill, a Black Pill, filosofia, sociologia, conhecimento humano, tudo isso veio antes na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus superior a todas essas ideologias. E ela traz a verdade, ela rebate algumas coisas, ela confirma outras coisas. E a Bíblia ela fala de tudo, ela nos ensina tudo. E nós é que erramos, nós é que falhamos, nós é que deixamos a desejar sobre a Bíblia. A gente que falha, a gente que erra com Deus, a gente que não faz o que Deus manda. Então a gente, na verdade, precisa, né, ser mais sábio, a gente precisa ser mais atento aos ensinamentos de Deus, né, os ensinamentos da palavra do Senhor, que Deus nos ensina. E isso é muito interessante, tá? E a gente tem muita coisa, né, que Deus pode falar com a gente ali, né? A gente tem, então, a criação, Adão e Eva, nós temos ali as batalhas do Velho Testamento, que são coisas que os homens, né, trazem como ensinamento pra gente, que é batalha física e batalha espiritual, que o homem, ele tem que estar preparado para a batalha, ele tem que estar preparado para a guerra. A gente tem também os ensinamentos ali que a primeira falsa acusação que aconteceu na história está na Bíblia, e hoje nós estamos vendo aí o tanto de falsas acusações que tem acontecido, e depois a gente vai trazer um vídeo mais interessante, mais aprofundado, que foi a mulher de Potifar que fez a falsa acusação contra José, ali José do Egito. Gente, a falsa acusação, ela acusou ele e com certeza o fim dela foi terrível. A justiça de Deus foi sobre ela, com certeza, seja em vida ou seja após a morte. Com certeza veio. Não adianta a gente pensar que ela não teve, né, um pagamento, né, sobre o mal que ela fez com José, mas que esse mal foi transformado em bem, porque quando ele foi preso, ali ele conseguiu, né, se sobressair através dos sonhos, das visões, das interpretações, e Deus o colocou como governador do Egito depois, né? Então a gente tem aí o entendimento disso. E também, gente, é muito entendimento que está na Bíblia, é muita coisa verdade, é muita coisa que desfaz a questão de aparência. Porque a gente sabe, eu falei em muitos vídeos aí, a questão do shed, a questão da aparência, de você melhorar a sua aparência, da beleza, que a beleza sem a bênção de Deus faz a pessoa entrar em desgraça, né? Ela ir mesmo por um caminho sem fim. Então tem muita coisa assim interessantíssima que está na Bíblia. Tem no Novo Testamento a questão, né, do que as mulheres não devem ensinar nas igrejas. E a gente vê que as igrejas todas praticamente têm, né, o ensino das mulheres e não mudou. Então a gente tem até o pastor Rodrigo Mocelin, que ele fala sobre isso, né? Ele tem uma igreja que é voltada assim para esse princípio bíblico, que não mudou, porque a sociedade mudou, o Ocidente mudou, mas a Bíblia permanece para sempre, a palavra do Senhor se renova a cada manhã e ela mantém firme. Então, a mulher, ela não deve ter autoridade de ensino sobre o homem. Ela pode sim ensinar uma palavra, mas ela não tem autoridade de ensino. Então ela não tem autoridade, ela pode ensinar outras mulheres, ela pode ensinar criança, mas ela não tem autoridade sobre o homem, segundo a Bíblia. Mas o que a gente mais vê na igreja são mulheres com muita autoridade, liderando sobre homens, determinando coisas sobre homens. Isso está errado, né? Conforme a palavra de Deus. Significa que vai perder a salvação, vai para o inferno? Não. Mas que está errado, segundo os princípios bíblicos, está. Então a gente tem esse entendimento. E tem muita coisa na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, coisas interessantíssimas que a gente pode aprender. Então, pessoal, é isso aí, tá? Vou terminar o meu vídeo aqui com 30 minutos, tá? Hoje eu tava ali lavando vasilha ali
Aí resolvi, né, começar a gravar e vamos orar, buscar em Deus, em nome de Jesus, que as coisas venham melhorar para que a gente possa estar falando cada vez mais de vários e vários assuntos, né, questão de tempo, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus, abençoe a cada um dos meus inscritos, a cada um de vocês aí que falam, tá? E se acontecer algum problema em algum canal, né, a gente sabe que Deus vai nos levantar em outro canal em nome de Jesus, mas vamos ficar firme, né? Eu tenho feito alguns comentários aí em relação a algumas coisas que eu estou indignado no YouTube, que eu vejo alguns assuntos, algumas pessoas falando algumas coisas que você vê que são pessoas presas espiritualmente, com a mente cauterizada, com a mente errada, e elas ainda acreditam que estão certas, mas eu sei que Deus pode nos usar para abrir os olhos de muita gente em nome de Jesus, amém? Então é isso aí, pessoal, fica na paz do Senhor aí, Deus abençoe e até a próxima, pessoal, tá bom? Valeu!